Olá! Iremos continuar a abordar a distribuição no âmbito do módulo 2. No entanto, nesta unidade, iremos focar a ligação proteica enquanto fator que influencia a distribuição dos xenobióticos. Assim, no final desta unidade, pretendemos que consigam descrever os diferentes tipos de ligações às proteínas, no caso dos xenobióticos, e também identificar a ligação às proteínas como um dos principais fatores que condiciona a distribuição dos xenobióticos. Os xenobióticos podem se ligar às proteínas plasmáticas, sendo a albumina a proteína plasmática mais representativa. No entanto, também ocorre a presença de outras lipoproteínas aos quais os xenobióticos se podem ligar. O tipo de ligação que ocorre entre o xenobiótico e estas proteínas é sempre uma ligação não covalente. Podemos estar presente ligações iónicas, que ocorrem entre as partes iónicas do xenobiótico e aquelas que ocorrem nas proteínas. Podemos ter ligações hidrofóbicas, que correspondem às partes lipofílicas, quer do xenobiótico, quer da proteína. Podemos ter ligações que são pontos de hidrogênio, que ocorrem muitas vezes entre hidroxilos presentes nas proteínas e ácidos presentes nos xenobióticos. Ou então, podemos também ter ligações do tipo van der Waals, ligações muito fraquinhas que ocorrem entre, por exemplo, grupos carbonados dos xenobióticos com os grupos carbonados das proteínas. Esta extensão da ligação dos xenobióticos às proteínas varia bastante de xenobiótico para xenobiótico. Podemos ter situações quase limite, como aquelas que ocorrem para este anticoagulante, a varfarina. A varfarina tem uma capacidade de ligação às proteínas plasmáticas, nomeadamente à albumina, de 99%. Mas também temos situações de percentagens muito inferiores, como aquelas que ocorrem com barbitúricos, como o secobarbital, onde a ligação é apenas de 50%. Será de referir que, numa situação de filtração do plasma, só iremos ter no ultrafiltrado a parte livre, ou seja, a parte não ligada à proteína. Isso é muito importante em questões de doseamento dos próprios xenobióticos, na sua concentração plasmática, porque só a forma livre é que é a forma ativa do xenobiótico. E essa é uma das principais consequências da ligação às proteínas. Na realidade, a ação biológica do xenobiótico está dependente da forma livre do xenobiótico no plasma e não da forma que está ligada à proteína plasmática. Para além da ação biológica estar reduzida, a própria distribuição do xenobiótico fica condicionada por esta ligação às proteínas. A ligação às proteínas vai impedir a distribuição, quer por difusão passiva, quer por filtração. Só o transporte ativo é que vai ter capacidade de remover o xenobiótico da proteína para que ocorra o transporte através da membrana. Por isso, quer a distribuição, quer a eliminação ficam condicionadas para a ligação do xenobiótico à proteína. No entanto, há dois fenómenos muito importantes que têm relevância na toxicologia relacionadas com a ligação às proteínas plasmáticas. Uma delas é a saturação. A albumina poderá ficar saturada com o xenobiótico, ou seja, qualquer incremento na dose administrada desse xenobiótico fará com que a concentração plasmática do xenobiótico cresça exponencialmente. E isso pode ter uma consequência toxicológica de intoxicação aguda. Outra situação é aquela que ocorre pelo fenómeno de substituição, ou seja, um xenobiótico ligar-se à albumina promovendo a libertação do outro xenobiótico já aí presente. Isso ocorre muitas vezes no caso das sulfonamidas, que têm a capacidade de remover antidiabéticos ou bilirrubina da ligação às proteínas plasmáticas, levando a uma potencial redução dos níveis de glucose sanguíneo
ou a um aumento da bilirrubina sanguínea com neurotoxicidade daí decorrente. A saturação e a substituição são, assim, dois fenómenos relacionados com a ligação às proteínas que têm consequências toxicológicas bastante importantes. Obrigado pela vossa atenção.